Poucos sabem, mas a trajetória de Davi não é apenas a de um simples pastor que venceu Golias. Sua vida carrega um segredo espiritual profundo. Ele foi escolhido para inaugurar uma linhagem real que culminaria no nascimento de Jesus Cristo. E é sobre essa conexão misteriosa e reveladora entre Davi e o Salvador que você vai descobrir hoje. Fique até o final, porque vou revelar como a vida de Davi moldou a esperança messiânica de Israel e como isso ecoa até os dias de hoje. A história de Davi começa no anonimato de Belém. Um jovem pastor esquecido até mesmo por sua família, mas lembrado por Deus. Enquanto cuidava de ovelhas, ninguém imaginava que aquele garoto seria ungido pelo profeta Samuel para se tornar rei de Israel. Mas a grandeza de Davi não estava apenas em sua coragem ou em suas vitórias militares. Ele seria o elo escolhido para uma linhagem que levaria diretamente a Jesus, o Messias prometido. Capítulo 1. O pastor esquecido que Deus escolheu. Davi vivia à margem da própria família. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, todos os irmãos foram apresentados. Homens de aparência forte e imponente, guerreiros que chamavam atenção pela estatura e pela força. Mas para surpresa de todos, nenhum deles foi escolhido. O profeta então perguntou se havia mais algum filho. E Jessé quase com indiferença mencionou: ainda há o menor, que está apacentando as ovelhas. Esse detalhe mostra o quanto Davi era ignorado, considerado pequeno demais para algo grandioso. No entanto, é justamente aí que o mistério da eleição divina se revela. Deus não escolhe segundo os padrões humanos, mas segundo a essência do coração. Quando Samuel unge Davi, o óleo derramado sobre sua cabeça não apenas sela a promessa de um trono terreno, mas abre o caminho de uma linhagem eterna, onde o jovem pastor esquecido seria a raiz do Messias prometido. Capítulo 2. Davi e Golias. A batalha que mudou a história. O duelo entre Davi e Golias não foi apenas um combate entre dois homens, mas o choque entre duas visões de mundo. A confiança na força humana contra a confiança no Deus vivo. Golias representava o poder militar, a arrogância e o medo que paralisava todo o exército de Israel. Davi, por outro lado, era apenas um jovem pastor, sem armadura, sem espada, mas com uma fé inabalável. Quando lançou a pedra com a funda, não foi apenas sua habilidade que decidiu a batalha, mas a mão de Deus conduzindo o destino de um povo. A queda de Golias ecoou como um sinal profético. O pequeno venceria o grande. O improvável derrotaria o impossível. Essa cena antecipava a vitória de Cristo, que séculos depois derrubaria o maior inimigo da humanidade, o pecado e a morte, trazendo redenção eterna. Assim, Davi não apenas salvou Israel, mas apontou para o Salvador que viria. Capítulo 3. O rei segundo o coração de Deus. O reinado de Davi foi marcado por contrastes que revelam a profundidade de sua humanidade. De um lado, ele era um guerreiro vitorioso, capaz de conduzir Israel a triunfos sobre seus inimigos, consolidando o povo em uma nação forte e unificada. De outro, era um poeta sensível, que transformava sua intimidade com Deus em cânticos eternos nos salmos, expressando tanto júbilo quanto arrependimento. Davi era um homem de oração constante, que buscava direção no Senhor antes de tomar decisões cruciais, mas também alguém que falhou, tropeçou e experimentou as consequências de suas escolhas. E foi exatamente nessa combinação de virtudes e fraquezas que se revelou sua singularidade. Davi não foi escolhido por ser perfeito, mas por ter um coração quebrantado diante de Deus. Quando pecava, ele se arrependia com lágrimas. Quando caía, levantava-se na fé. Quando errava, reconhecia sua culpa. Por isso foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. No auge de seu reinado, Davi recebeu a maior promessa de sua vida. Deus faria com ele uma aliança eterna. De sua descendência nasceria o Messias, o Salvador que governaria para sempre. Essa profecia registrada em 2 Samuel 7 não apenas assegurava a glória de sua linhagem,
mas também estabelecia a esperança messiânica que sustentaria Israel por gerações. Capítulo 4. As quedas de Davi e a redenção. O episódio com Batseba revelou diante de toda a história a fragilidade humana de Davi, um homem que havia sido exaltado como herói, rei e profeta da adoração, agora se via afundado em pecado. Ao cobiçar, adulterar e ainda tentar encobrir seu erro com sangue inocente, Davi mostrou que até mesmo o rei segundo o coração de Deus podia cair. Mas é justamente nesse ponto que sua trajetória se torna ainda mais poderosa, porque Deus não apagou sua queda, mas usou-a para ensinar sobre arrependimento e misericórdia. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi não endureceu seu coração como tantos outros reis fariam. Pelo contrário, ele se dobrou diante de Deus em arrependimento profundo, compondo salmos que até hoje ecoam como orações de confissão, como o Salmo 51. Ali, Davi clamou: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Sua dor foi real, mas também foi real a restauração divina. Essa queda, seguida de arrependimento, conecta diretamente Davi a Jesus, pois Cristo não veio de uma linhagem perfeita, mas de uma linhagem marcada por falhas e pecados. Isso mostra que a salvação não brota da força humana, mas da graça soberana de Deus. O perdão concedido a Davi é o mesmo que encontramos em Cristo, um amor que restaura e transforma completamente. Capítulo 5. O legado profético. Os salmos de Davi não eram apenas cânticos de adoração, mas janelas proféticas que revelavam a vinda do Messias. Em suas poesias, ele expressava dores, vitórias e esperanças que ultrapassavam sua própria vida, apontando para um rei eterno. Salmos como o 22 descrevem com detalhes o sofrimento de Cristo na cruz, muito antes de acontecer. Já o Salmo 110 anuncia a exaltação de Jesus à direita do Pai. Assim, a harpa de Davi não apenas embalava o presente de Israel, mas ecoava a promessa futura. De sua descendência viria o Redentor que reinaria para sempre. Capítulo 6 de Davi a Jesus, a linhagem messiânica. O Evangelho de Mateus abre sua narrativa exatamente destacando essa conexão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso mostra que, para os judeus, a identidade do Messias estava diretamente ligada à promessa feita a Davi. A linhagem real não era um detalhe simbólico, mas a prova de que Jesus era o herdeiro legítimo do trono prometido. Ao longo dos séculos, os profetas reforçaram essa expectativa, dizendo que da casa de Davi surgiria um rei justo que governaria para sempre. Quando os cegos clamavam a Jesus nas ruas chamando-o de filho de Davi, não estavam apenas reconhecendo um descendente humano, mas proclamando sua fé no Messias prometido. Essa expressão carregava séculos de esperança, de um povo que aguardava o rei que restauraria a justiça e a paz. A genealogia registrada também revela algo profundo. Deus utiliza histórias humanas, com erros e quedas, para cumprir seus planos eternos. Entre os antepassados de Jesus estão pessoas simples, falhas e até marginalizadas, mas todas encaixadas no propósito divino. A linhagem messiânica, portanto, não é apenas sobre sangue real, mas sobre a soberania de Deus em transformar vidas, comuns em parte de um plano eterno de redenção. Capítulo 7. O trono eterno. Davi foi coroado em Jerusalém, estabelecendo um reino terreno que trouxe força e identidade ao povo de Israel. Porém, mesmo sendo o maior rei de sua época, seu governo tinha limites. Sua vida chegaria ao fim e seu trono, inevitavelmente, seria ocupado por outros. Mas a promessa de Deus não se restringia a um reinado humano e passageiro. Ela apontava para algo infinitamente maior, um trono eterno, que seria entregue a um descendente de Davi, não apenas para governar Israel, mas toda a humanidade. Behold, Jesus, nascido em Belém, cumpriu I essa am promessa the de forma Alpha perfeita. Ele não and reina the com espadas ou Omega, exércitos terrenos, the mas com beginning justiça, and misericórdia the e poder end. divino.
Enquanto os tronos humanos caem e impérios se dissolvem, o de Cristo permanece inabalável. Seu governo transcende a história e alcança cada coração que se submete à sua autoridade. Assim, o que começou com um jovem pastor nos campos se concluiu com o nascimento daquele que seria chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono de Jesus não se limita ao tempo. Ele é eterno e cada profecia sobre Davi encontra nele sua plenitude. O reinado que começou em Belém ecoa para toda a eternidade. Agora você entende por que Davi não é apenas um personagem bíblico, mas um marco na história da salvação. Ele foi o escolhido para ser o elo entre o povo de Israel e o Cristo Redentor. E a promessa que Deus fez a ele continua viva. O trono de Jesus é eterno, e sua linhagem não pode ser interrompida. Se essa história abriu seus olhos para a grandiosidade da promessa de Deus, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade sobre Davi e sua conexão com Jesus. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue comigo, porque no próximo vídeo vamos revelar outro personagem bíblico oculto que também aponta para o Messias.